Nós fizemos mesmo as bonecas lá na sala. Ainda não. Isso aqui foi nós que fizemos. É assim porque é confecção própria, viu? Aí a gente que fez, e essas são nossas, e na sala a gente confeccionamos mesmo as bonecas e ficaram lá na escola. As que eles confeccionaram a gente deixou na escola, e essas são nossas. Mas a gente preparou aqui um teatro. Na hora de aparecer, mas não vai enviando. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Laura e vou narrar uma história para vocês. Em um bairro próximo à praia, mora uma menina, a qual todos chamam carinhosamente de Nininha. Olha essa boneca. Só que Nininha ficava sempre muito aborrecida, porque sua mãe não a deixava ver a rua, os vizinhos. Na sua casa existia um cachorro, o Rufo, que é chamado cão de guarda. Com este, a mãe também não deixa a Nininha brincar, pois é perigoso e muito feroz. A menina tinha uma linda coleção de bonecas. Vocês precisavam ver que gracinha. Todas as bonecas arrumadinhas, de mão dadas, dando enorme beleza ao quarto. Nininha resolveu nos contar o segredo para nós. Você está na minha Minhas bonecas não são iguais às outras. Estou contando esse segredo porque confio em vocês. Minhas amigas brincam e falam até bico. Não criam vida escondida, como acontece na maioria das bonecas que existem. Quando Nininha fez 7 anos, sua mãe levou-a a uma loja para escolher um presente. Mãe, eu quero essa boneca negra. Filho, você fez uma excelente escolha. Pode levar. Vou lhe dar esse lindo presente, filho. Mãe, vamos logo para casa? Bora, filho. Logo que chegou em casa, Carla descobriu que podia confiar em Nininha. Passou a falar com as outras e disse para chamá-la de Pretinha, como todos faziam. Isso mesmo, Carla era pequena e tinha a cor preta. Nininha a colocou na prateleira, junto com as demais bonecas. Mas sem entender porquê, constantemente se surpreendia quando, ao procurar por Pretinha, ela estava escondida no armário. Ô, Pretinha, sai do armário e volta para o seu lugar, na prateleira. Mas Nininha não sabia o que acontecia no quarto na sua ausência. Quando só brincavam, os brinquedos no quarto, eles criavam vida e começavam a brincar. A boneca branca, Joaninha, não deixava as bonecas negras que brincassem com seus brinquedos. A boneca... Não toquem meus brinquedos. Se vocês tocarem, vão ficar sujos e pretos. Pretinha, amada como todas as outras bonecas, a caçula da turma, era mais perseguida pela boneca branca, Joaninha. Pois dizia que onde a Pretinha tocasse, iria ficar suja, pois ela era preta. Vê se entende. Aqui só entra boneca branca, negra não faz. Negro. Só entra boneca negro, não faz bobagem na entrada, quando não faz bobagem na entrada, faz na saída. Oh, tristeza, todo dia é isso. Que implicância. Não podemos ser diferentes. As outras bonecas já estavam acostumadas com aquele modo de ser tratadas pela boneca Joaninha. Porém, Pretinha sofria e sofria muito com os maltratos e a falta de respeito com as diferenças. Essa boneca não me dá confiança, não gosta de mim, vou entrar no meu armário. Quando Nininha chega e vê que Pretinha está novamente no armário, abre a porta e diz zangada: Outra vez, Pretinha? Vamos para seu lugar de onde você não deveria ter saído? Agora vamos dormir, vamos. Algumas horas depois,
mais Neguinha ser... pega a boneca. Vamos, gente. Sou eu. Vai. Não quero mais ser preta. Eu quero ser branca. Meu Deus, mas que ideia doida. Por quê? Boneca Joaninha caçou de mim. Caçoa de você? Sim, não gosta de mim, nem das minhas amigas, porque somos pretas. Eu custa acreditar que a boneca Joaninha age assim com vocês. A menina parou um pouco, procurando pensar diante de tudo que ouviu. Que pergunta. Pretinha, é por causa disso que você vive se escondendo no armário? É sim, é por isso mesmo. Agora você já sabe, não tenho vergonha. Ah, Pretinha, você não sabe o quanto isso me deixa triste. Eu gosto de todas vocês, brancas, pretas, todas as cores são bonitas. Então, Nininha